que o seu dia e a sua semana sejam ricamente abençoados. Hoje a gente vai entrar num texto que é, olha, uma verdadeira virada de roteiro na narrativa bíblica, o capítulo 62 do livro de Isaías. Exato. Um capítulo cheio de promessas. E para nos guiar, a gente vai usar o texto bíblico, na versão Nova Almeida atualizada, e vamos ter como nossa lente principal os comentários do teólogo John A. Martin, que ajudam a gente a enxergar as nuances. Isso. E a história que a gente vai desenrolar aqui se desenrola quase como uma peça em 3 atos. Dá para ver bem essa estrutura. Primeiro, a promessa espetacular de uma nova identidade. Depois, um chamado a uma persistência assim quase teimosa. Sim, muito ativa. E por fim, a preparação urgente para uma nova realidade. Ok, vamos mergulhar nisso. Vamos lá. O capítulo já começa com uma força, nossa, impressionante. Os primeiros versos são uma promessa apaixonada. Por amor de Sião, não me calarei. E por amor de Jerusalém, não me aquietarei. É uma declaração muito intensa. Muito. E continua até que a cidade brilhe. A pergunta que salta logo de cara é: quem está falando com tanto fervor assim? É a voz do profeta. Essa é a grande questão inicial. E as interpretações, sabe, elas abrem um leque fascinante. Pode ser, sim, o profeta Isaías, numa intercessão visceral pelo seu povo. Certo. Outra visão forte é que seja a voz do próprio Messias, o Redentor prometido. Ah! E há ainda a possibilidade de ser Deus Pai, declarando ali o seu compromisso inabalável. Dessas 3 opções, alguma delas muda o peso da promessa? Porque vamos combinar, se for o próprio Deus falando, a garantia parece ser de um nível totalmente diferente. Exatamente, você tocou no ponto central. Embora a promessa seja a mesma, a fonte da voz altera a nossa percepção da garantia. Faz todo sentido. Se é o profeta, a gente vê um modelo de intercessão humana. Se é o Messias, é a voz do próprio agente da salvação. Ok. Mas se é Deus Pai, aí a promessa se torna um decreto criador. É algo que já está se tornando realidade no momento em que é dito. Uau! Mas o ponto comum, e o mais importante, é que a ação em favor de Jerusalém é contínua, é incansável, até que sua glória seja vista por todos. E parte dessa ação é a promessa de um nome novo. Isso me parece muito mais profundo do que simplesmente dar um apelido novo para a cidade. Muito mais. O fascinante aqui é que esses nomes não são só um prêmio de consolação. Eles são, tipo, uma arma teológica. Uma arma teológica? Como assim? Pensa só no contexto do Antigo Oriente. Uma cidade em ruínas, arrasada, como diz o texto, significava um Deus derrotado. O nome refletia a condição e o status do Deus daquele lugar. Entendi. Então, quando o texto promete uma mudança de nome, não é só marketing. De jeito nenhum. É uma declaração de poder. Isso. É Deus declarando a sua vitória e o seu prazer a um mundo que olhava para Jerusalém e via a prova do seu fracasso. E essa transformação fica explícita no versículo 4, que coloca o antes e o depois lado a lado, né? Perfeitamente. Nunca mais a chamarão de abandonada, você será chamada de minha delícia e a sua terra de casada. Essa imagem da cidade sendo casada com Deus é incrível, porque ela inverte completamente a narrativa do exílio que muitos profetas, como Oséias, descreveram como um divórcio doloroso. É a restauração da aliança no seu nível mais íntimo. E os nomes hebraicos originais são lindos. Minha delícia é Hefzibá, A Hefzibá. que significa literalmente meu prazer estar nela. Não é uma afeição relutante, sabe? É puro deleite. Uau. E casada é Belá, que solidifique essa imagem de um relacionamento restaurado, seguro e celebrado. A vergonha do abandono é substituída pela honra de uma noiva. E essa ideia do rebranding divino, como a gente poderia chamar, não para aí. O capítulo termina lá no versículo 12 com mais nomes novos. Sim, mas desta vez para o povo. Exato. Eles serão chamados de Povo Santo, Remidos do Senhor. E a própria cidade ganha mais 2 títulos: Procurada e Cidade Não Abandonada. Parece que fecha o ciclo perfeitamente. E fecha mesmo.
povo santo e remidos do Senhor definem quem eles são em relação a Deus, separados para Ele e resgatados por Ele. Mas os nomes da cidade são sobre a relação dela com o mundo. De abandonada para não abandonada é a garantia da presença constante de Deus. Certo. Mas o meu favorito é procurada. A cidade que antes era evitada, um símbolo de desgraça, se torna um destino, um lugar que as nações buscam ativamente por causa da presença de Deus. A transformação é completa, então. De dentro para fora e de fora para dentro. Exatamente. Isso cobre o primeiro ato, a promessa. Mas o capítulo muda de tom. A gente entra no segundo ato, a persistência. Sim, a ação humana. Nos versículos 6 e 7 surgem os guardas nas muralhas. O texto diz que eles jamais se calarão, nem de dia, nem de noite. E mais. E que não devem dar descanso a Deus até que a promessa se cumpra. O que me chama a atenção é a audácia disso. É forte, né? Não deem a ele descanso. Dito assim, soa quase desrespeitoso, mas o texto apresenta como um ato de fé. Isso muda a nossa concepção de oração. Muda completamente. Deixa de ser um pedido humilde para ser uma demanda persistente. Uma demanda persistente e autorizada. Autorizada. E essa imagem dos guardas ou atalaias é poderosa. O profeta Ezequiel também se via como um atalaia, mas a função dele era alertar o povo sobre o perigo do pecado. Certo, lembro disso. Aqui, Isaías inverte a imagem. Os guardas não estão alertando o povo, estão alertando a Deus, por assim dizer, para que ele cumpra suas promessas. É uma mudança de foco total, da advertência para a intercessão. Exato. Mas a ideia de lembrar a Deus, ela soa um pouco estranha. Ele precisa de lembretes. Claro, a ideia não é que Deus é esquecido e precisa, sei lá, de um alarme no celular. Certo. É uma forma de expressão muito humana que revela a intensidade e o propósito da oração. É como se os fiéis estivessem na porta de Deus, batendo sem parar. Não por acharem que ele não ouve, mas para mostrar o quanto aquilo importa e para alinhar o próprio coração com a promessa que ele já fez. Entendi. É uma oração que se recusa a aceitar a realidade presente como a palavra final. Perfeito, porque ela já conhece a promessa futura. Então a oração aqui é menos sobre mudar a mente de Deus e mais sobre participar da certeza do que ele vai fazer. Exatamente. E essa certeza é reforçada logo em seguida, nos versículos 8 e 9, com um juramento divino. E que juramento? Sim, Deus jura pela sua mão direita e pelo seu braço poderoso. Ao jurar por si mesmo, por seu próprio poder, ele está dando a garantia máxima. Não há nada superior pelo qual ele possa jurar. É o selo final de garantia. E qual é a promessa específica desse juramento? É algo muito concreto, muito terreno. Ele jura que o povo não será mais explorado por seus inimigos. Isso é importantíssimo. Muito. Eles não vão mais plantar para que outros colham, nem produzir vinho para que invasores bebam. Eles mesmos vão desfrutar dos frutos de seu trabalho em paz, nos pátios do templo. Isso pode parecer um detalhe pequeno, mas para um povo que viveu sob opressão e exílio... Era tudo. A promessa de segurança econômica e de poder adorar a Deus com os frutos do seu próprio suor era um sinal tangível e poderoso de que a restauração era real. O que nos leva ao terceiro e último ato, a preparação. A urgência. Sim. A partir do versículo 10, o tom se torna urgente, com uma série de comandos repetidos. Passem, passem pelas portas. Preparem o caminho para o povo. Aterrem a estrada. Tirem as pedras. A repetição cria esse ritmo, né? Cria um ritmo de urgência, como se não houvesse tempo a perder. É exatamente essa sensação. A linguagem sugere que o tempo da espera acabou. O Senhor já está a caminho e a salvação é iminente. Não é um projeto de longo prazo, então? Não. É uma mobilização geral para uma chegada que está prestes a acontecer. A imagem de preparar um caminho, de remover pedras, nivelar a estrada. É uma metáfora clássica, né? Sim, para remoção de obstáculos espirituais e morais. É um chamado ao arrependimento, à purificação para receber o Salvador. E no meio desses comandos tem uma ordem que se destaca.
levantem um estandarte para os povos. Qual o significado disso? Então, um estandarte ou uma bandeira no mundo antigo servia como um sinal, um ponto de encontro visível a longa distância. Um ponto de referência. Exato. Levantar esse estandarte significa que a salvação de Jerusalém não é um evento privado ou local. É um acontecimento de importância mundial. Isso é um sinal para todas as nações de que o Deus de Israel está agindo de forma decisiva. E isso se conecta perfeitamente com a ideia da cidade procurada, que a gente falou antes. Totalmente. Como as nações saberão para onde ir? O estandarte as guiará. Então, se a gente conectar esses 3 atos, a promessa de uma nova identidade, a persistência na oração e a preparação urgente, qual é a grande imagem que se forma? O que tudo isso significa no final das contas? Eu diria que a imagem que se forma é a de uma salvação, que é ao mesmo tempo totalmente divina em sua origem Certo? e profundamente humana em sua execução. Temos 3 pontos-chave que se entrelaçam. O primeiro é a transformação radical de identidade. A gente falou bastante sobre isso. Mostra que a obra de Deus não é um mero conserto, é uma recriação. Ele pega o que está em ruínas, abandonado e humilhado. E transforma em algo de valor, de deleite e de honra a imagem do casamento. Exato. Perfeito. Isso nos leva ao segundo ponto. Que é a nossa parte nisso. Sim, a participação ativa. A restauração de Deus não é um espetáculo para espectadores passivos. O texto convoca o povo a participar ativamente de 2 formas. A oração e a preparação. Isso. Primeiro, através dessa oração persistente e audaciosa, os guardas que não se calam, e segundo, pela preparação prática e espiritual, o aterrar da estrada. A fé aqui não é passiva. Não é, é trabalhadora. E por fim, a ideia central que percorre tudo: os nomes. Exato. O terceiro ponto é que novos nomes criam uma nova realidade. Os nomes Efzibá, Beulá, Povo Santo, Procurada, não são apenas títulos bonitos, sabe? São descrições proféticas. Isso. Que têm o poder de moldar a realidade. Ao renomear seu povo, Deus não está apenas mudando como eles são vistos. Ele está mudando quem eles fundamentalmente são. A identidade deles é redefinida não pelo passado de fracassos, mas pela graça e pelo poder redentor de Deus. Isso deixa uma reflexão final muito poderosa. O capítulo fala sobre esses guardas que não dão descanso a Deus até que suas promessas se cumpram. Uhum. Isso nos leva a uma questão importante sobre o propósito da nossa própria oração persistente. Será que ela visa lembrar a Deus de algo que ele talvez tenha esquecido? Que, como vimos, não é o caso. Exato. Ou será que o verdadeiro propósito é moldar e alinhar o coração de quem ora para que essa pessoa passe a desejar com a mesma intensidade o que Deus já prometeu fazer no seu tempo perfeito? Uma pergunta que muda tudo. Que Deus abençoe todos os ouvintes.